Bem-vinda, minha querida, meu querido irmão, na nossa live 24/40. Eita glória! Vamos caminhando no conhecimento da palavra de Deus. Estamos aprendendo muito. Glória a Deus por isso, por esse avivamento que está acontecendo aqui. Isso aqui é um avivamento. Já ouviu falar em avivamento? Avivamento é isso aqui. É quando a palavra de Deus ela começa a te transformar por dentro para fora. Já ouviu falar em avivamento? Avivamento é isso aqui. É quando a palavra nos confronta, a palavra fala conosco e ela faz uma transformação. Bem-vinda, minhas queridas irmãs. Marli, seja bem-vinda. E eu estou vivendo esse avivamento, eu sei que vocês também estão vivendo. Adélia, Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom, né? Jaque, nós estamos vivendo um avivamento. Já ouviu falar nisso? Isso aqui que é avivamento. É você estar todo dia na presença do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, se alimentando. Esse é o verdadeiro avivamento. Algo que está acontecendo de dentro para fora. Então esse combate à exterioridade, à superficialidade, à religiosidade, é o que Amós, é que os outros profetas que nós estamos estudando vêm combatendo. Deus quer um verdadeiro avivamento, que vem a partir do quê? Arrependimento, posição diante de Deus, isso que é avivamento, entende? Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vinda, Roseni. Amém. Vamos orar. Vamos orar um pouquinho? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Já estamos, Senhor, reunidas como filhas diante do teu altar, tua presença. Deus, nós louvamos porque a tua palavra ela tem avivado o nosso ser, tem avivado a nossa vida, nossas manhãs. E nós estamos vivendo, Senhor, essa alegria da salvação, essa alegria de poder estar, Senhor, reunidas toda manhã. Deus, não deixa que a gente perca isso, não. Deus, não deixa que a gente esqueça desse momento. Nos faz ficar aqui, Pai. Nos faz, Senhor, estar nesse lugar para todo dia, Senhor, nós vivermos essa experiência, Senhor, da alegria da salvação. Quero te agradecer pela vida das minhas irmãs que já estão aqui, todas que estão entrando, Senhor. Ah, Deus, nós não temos palavra para expressar a nossa gratidão desse avivamento que está acontecendo conosco pela manhã. Esse é o verdadeiro avivamento, onde, Senhor, nós começamos a querer estar, decidimos estar aqui todos os dias pela manhã. Apesar da adversidade, apesar das afrontas, apesar, Senhor, que tem dia que está pesado, tem dia que está difícil, mas ainda assim decidimos vir para esse lugar. Tem dia que está alegre, mas tem dia que também não está bom, Senhor, mas ainda assim decidimos estar aqui. Isso fala de avivamento, isso é o avivamento que está acontecendo dentro de nós. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Fica conosco, Espírito Santo. Fica, Senhor, na casa de cada uma que está aqui já. Cada irmã, Senhor, que está entrando. São tuas filhas, Pai. O Senhor ama cada uma delas, Pai. O Senhor pagou um preço precioso pela vida delas, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, reunindo como igreja. Cada um no seu lugar. Mas, Senhor, como o corpo de Cristo. Onde Cristo é o cabeça da igreja. Obrigada, Jesus, por essa manhã que está sendo reveladora para a nossa vida. Por cada palavra que foi ministrada aqui. Senhor, já estamos, Senhor, 24 dias ininterruptos de leitura da palavra, de manhãs consagradas a Ti. Recebe, Pai, como um cheiro suave. Afasta, Senhor, os demônios, Pai. Afasta toda a tentação. Afasta, Senhor, toda a arma forjada e preparada contra cada uma aqui, contra a minha vida. Afasta, Senhor, todo o intento do inimigo, todo desânimo, em nome de Jesus. Senhor, todo trabalho
se porventura está sendo feito contra a nossa vida, Senhor, contra esse ministério, eu cancelo no nome de Jesus, rejeito toda ação do inimigo contra, Senhor, esse ministério Vida Plena. Ministério, Senhor, que tem ensinado disciplinas espirituais, que tem ensinado crescimento espiritual. Senhor, eu sei que existe ataques e fúrias para não continuarmos, mas nós oramos, Pai, e selamos esse lugar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nos esconde, coloca sobre nós um manto, Senhor, de invisibilidade, para que eles não nos vejam. Senhor, para que possamos estar alegres aqui todos os dias pela manhã. E entra, Senhor, na casa das nossas irmãs, que os anjos do Senhor acampe ao redor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso. Te dou o meu louvor, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia! Que presença, né? Posso sentir a presença de Deus aqui já nessa manhã, quando nós chamamos Ele, quebrantamos nosso coração. Nós falhamos, irmãs, nós também somos falhos. Não existe uma alma que não peque, porque nós pecamos no pensamento, às vezes numa atitude nossa errada. Mas o que Deus espera de mim, de você, o que a gente está vendo aqui no livro de Amós, é o arrependimento antes que o julgamento venha, né? E é isso que faz a diferença de um para o outro. Aquele que ouve a palavra, guarda e não pratica. E aquele que ouve a palavra e pratica. É semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Aleluia! Glória a Deus! Amém, igreja? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Presença gloriosa. Vamos lá. Religiosidade sem arrependimento. Quando Deus fala, mas o coração não volta. Eu fico pensando o quanto nós temos recebido aqui de palavra profética através de Amós, Joel, Daniel. Ontem eu falei que cada profeta desse viveu numa era. O que divide, né, o divisor de água é o cativeiro babilônico. Então Joel e Amós viveram antes. Daniel e Ezequiel viveu durante. E a gente vai ver profetas que viveram depois. Então eles estavam na época de Deus usar, né, esses homens, esses profetas, para falar com a nação. E foram em anos totalmente diferentes, em eras totalmente diferentes. E a mensagem é a mesma. E nós estamos vivendo hoje 2026, depois de Cristo. E vivemos a mesma palavra, está ecoando, porque o povo é o mesmo. Não mudou. Aleluia. Paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, minhas queridas. Mary, Eliette, Jaque, Ana Cristina, todas que já chegaram. Elaine, Cristina. O povo é o mesmo. Então a palavra não muda. Eu falei isso ontem. E a gente vai dar continuidade aqui. Depois de Amós 1 e 2, né? Onde Deus julga as nações. E de Amós 3, onde ele deixa claro que privilégio gera responsabilidade. Nós vimos isso ontem, em Amós 3. Privilégio gera responsabilidade. E a gente vê isso na vida, nos textos que a gente está lendo, né? Em Amós 3. Deus cobrou internamente o povo. Agora aqui no capítulo 4, nós vamos entrar agora, o foco é mais o outro. É o povo de dentro, gente que frequenta, participa, gente que oferta, mas não se arrepende. Então esse capítulo do 4
ameaça contra as mulheres de Samaria. Tem uns termos aqui bem fortes, né? E a gente vê agora, esse capítulo é marcado por uma frase que se repete como um lamento divino. A frase é: contudo, vocês não se voltaram para mim. Contudo, vocês não se voltaram para mim. Deus falou, Deus corrigiu, Deus alertou, mas o coração não respondeu. O conforto que anestesia o temor. Aí aqui, gente, no capítulo 4, ele fala assim: ouçam essas palavras, vacas de Baçã. Vacas de Baçã. Vocês que estão no monte de Samaria. Depois eu vou explicar o que é isso. Que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos. Até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Ouve estas palavras, vacas de Baçã, que estás no monte de Samaria. Deus, ele começa aqui a confrontar a elite de Samaria. Símbolo de luxo, símbolo de conforto, de indiferença espiritual. Não é uma ofensa, pessoal, mas é uma imagem profética. Porque eles viviam bem, mas exploravam os pobres, ignoravam a injustiça e viviam uma fé desconectada da prática. Eu lembro que eu sempre falei aqui desde o início. Veja esses livros proféticos como um espelho para a nossa realidade hoje. Eles viviam bem, mas exploravam os pobres. E Deus tudo vê. O conforto excessivo pode nos deixar espiritualmente insensíveis. Entende isso? É o que estava acontecendo aqui. As mulheres de Samarias, da elite. É quando, por exemplo, a pessoa está financeiramente estável, mas não ora mais. Entende por que muitas vezes a riqueza, não é que Deus não é um Deus que abençoa, que dá dinheiro, que abre as portas, que prospera. Deus é o Deus do ouro e da prata. Infelizmente, muitas vezes, a vida financeira estável não deixa a pessoa mais orar. Tá tudo bem. Ela não vê a injustiça. Ela oprime mais o pobre. É quando a pessoa está confortável na igreja, mas não se envolve com ninguém. Estou bem aqui, eu chego, faço a minha parte, minha adoração, eu não quero me envolver com nada. Vive bem, mas já não se incomoda com o pecado ao redor. É sobre isso na nossa realidade. Eu estou bem. O problema é deles. Eu não me incomodo. É o tipo de fé que diz: está tudo bem comigo, então está tudo bem com Deus. E Deus está repreendendo esse povo agora, porque Ele está vendo essas coisas. Aí eu quero fazer uma pergunta, porque a pergunta faz a gente pensar, né? O conforto tem nos aproximado ou nos afastado do temor do Senhor? O conforto, uma vida boa, uma vida fácil, com prosperidade, ela tem nos afastado ou nos aproximado do Senhor? Entende isso, gente? Esse era o cenário que estava acontecendo aqui no capítulo 4.
culto ativo, coração distante. Olha o que diz aqui no 4. 4:4. Venham a Betel e pequem. Venham a Gigal e pequem ainda mais. Cada manhã traga os seus sacrifícios. E de 3 em 3 dias os seus dízimos. Deus está falando, vem fazer a sua religiosidade. Peque ainda mais cada manhã. Traga os seus sacrifícios. E de 3 em 3 dias os seus dízimos. Vão a Betel, traga os seus dízimos, proclame ofertas voluntárias. Aqui Deus usa a ironia santa. Eles iam ao templo, ofertavam, celebravam, mas não mudavam o comportamento. Durante a semana, no erro, no pecado, no comportamento errado. Mas estava lá no templo, fazendo as ofertas deles, os dízimos deles. Gente, não tem nada diferente no dia de hoje. A gente vê por aí. Deus não rejeita culto. Preste atenção. Deus rejeita culto sem arrependimento. Por isso que tem que pregar nos cultos a palavra de arrependimento. Se converte. Não adianta você trazer o teu dízimo aqui e você tá flertando com a mulher do outro. Não adianta você trazer o teu dízimo aqui e você tá na pornografia. Não adianta você estar servindo ao Senhor aqui e você tá nos contatozinhos. Tá fazendo coisa por trás. Deus rejeita culto sem arrependimento. Tem que ter arrependimento. É quando a pessoa canta lá no louvor, né? Mas vive em desobediência. Gente, o que mais a gente vê? Eu já fui dirigente de igreja com meu esposo. E era uma coisa que eu tinha zelo. Era pelo louvor. Porque eu sei o potencial que é a gente ter uma equipe de louvor que ama e que se posiciona para servir no louvor. Tem pessoas aqui que me conhecem e que viveu comigo nessa época. Como a gente cuidava dessa área. E ainda assim, era uma resistência muito grande, mas eu via o poder de Deus. Através do louvor, demônios se manifestavam no meio da igreja. Porque a gente consagrava, eu trazia palavra, eu fazia workshop, eu ensinava, eu disciplinava. Gente, não dá para ficar carregando a arca de qualquer maneira. A arca do louvor está na mão dos levitas. Eu expunha, explicava e orientava. Então a pessoa canta no louvor, mas vive em desobediência. Oferta, mas não perdoa. Não, meu dízimo está aqui, ó, fiel. Mas meu coração não libera perdão. Serve na igreja, mas também mantém o pecado escondidinho. Era o que estava acontecendo aqui, quando Deus fala assim, venha a Betel e pequem. Venha a Gigal e pequem ainda mais. Cada manhã, traga os seus sacrifícios, de 3 em 3 dias os seus dízimos, ofereça sacrifício de louvor com pão levedado, e proclame ofertas voluntárias. Torne isso público, porque é disso que vocês gostam. Ó filha de Israel, diz o Senhor. Vocês gostam disso. Mas eu estou vendo o que está acontecendo no oculto, no escondido. É o cristão que diz, Deus sabe do meu coração. Mas nunca permite que Deus trate o coração. Tá forte hoje, né, gente? Hoje tá forte. Glória a Deus. O que acontecia no passado está acontecendo na atualidade. A maldade, crueldade, pessoas sem temor. É isso aí, Ana. Bom dia, Simone. Adélia, amém, Adélia. Hoje está forte o negócio. Mas é porque Deus está... Amós está proclamando isso aqui antes deles irem para o cativeiro. E ainda assim o coração não mudou. Deus está advertindo eles aqui, gente. O negócio mudou alguma coisa no dia de hoje? Não. É isso aí, Eliette. Aqui
Deus levanta profetas na terra. Você não vai ver ministério profético com responsabilidade, com graça, com obediência ao Senhor, cheio de muita gente. Porque é para tratar o caráter, é para tratar as personalidades. Mas a gente não se preocupa com isso. Porque importa agradar a Deus. Entendeu? E o profeta era solitário. Ninguém ouvia. Lembra de Noé? Construiu 100 anos a arca. 100 anos ali, ó, debaixo de uma promessa que vai acontecer. Muita gente estava nem aí. E o juízo veio. O dilúvio veio. Então é aquele cristão que diz: Deus sabe do meu coração, mas nunca permite que Deus trabalhe. Não, Deus sabe que eu sou assim, Deus sabe. Aí eu quero fazer mais uma pergunta. Meu culto, pergunta para você, meu culto gera transformação ou só mantém uma aparência espiritual? Culto que eu faço a Deus. Essa manhã, por exemplo, que a gente está ofertando, é um culto. É um culto a Deus de gratidão, onde tem louvor, tem palavra, tem oração. Amém? Deus disciplina, mas o povo não responde. Quando a gente vai aqui para o versículo 6 do capítulo 4 de Amós, diz assim: também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar. Olha aí. Agora vem as intervenções de Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, não deixei chover. Faltando ainda 3 meses para a colheita, fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Ei, já viu? Agora eu me lembrei. Tem dia que tá chovendo aqui em Campo Grande e ali, num outro bairro do lado, não tá chovendo. Tem dia que tá chovendo num bairro, você passa, negócio de 3 minutos, no outro tá seco. Aí quando eu leio isso aqui, eu lembro disso. É Deus que faz chover. Olha só. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castigarei com crestamento e ferrugem. Os gafanhotos devorarão as hortas e as vinhas, as figueiras, as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus... Já viu essas pessoas que já viveu de tudo aqui na terra? Passou pela a última peste que a gente teve aí, da Covid. E ainda assim ela está com o coração duro, não se converte. Continua fazendo as mazelas. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha, tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Gente, chocada com isso aqui. Porque a gente vê isso aqui. É um espelho para nós. Então aqui Deus lista as várias intervenções. Fome, falta de chuva, praga, doença, destruição parciais. E após cada uma ele diz: contudo vocês não se converteram, não se voltaram a mim. O que precisa mais? Agora é o juízo mesmo. Final. Você está entendendo que tem coisa, que tem coração que é duro, que tem pessoas que... Infelizmente, gente, infelizmente. A gente ora para que Deus quebranta, para que Deus trabalhe, transforma, mas tem gente que não vai.
Tá entregue mesmo. Nem toda crise, guarda isso aí, é ataque do inimigo. Algumas crises são chamados de Deus ao arrependimento, tá? Nem toda crise é ataque, são ataques do inimigo. É Deus que está chamando para conversar. Amém, igreja? Olha aí, bom dia, Edna, Délia. Gente, Deus quer tratar a gente de dentro para fora. Às vezes a gente carrega, estamos fazendo o nosso culto, tudo certinho, dando nossa oferta, indo para a igreja, lendo, mas tem coisas dentro de nós que precisam ser tratadas. E para isso eu quero convidar você, aproveitando aqui, para estar conosco no dia 21 de março, já está aberta a inscrição do Restaura-me, Senhor. Lá nós vamos estar orando por questões que você carrega, que você vai identificar. Vamos fazer um diagnóstico, você vai preencher e você vai identificar feridas na sua vida, situações que aprisionaram, que bloquearam. E nós vamos orar, apresentar a Deus, desfazer, pedindo perdão, entregando para o Senhor todo o controle e falando, Senhor, eu deixo aqui no altar. E vamos estar orando no final. Vai ser maravilhoso. Dia 21 de março de 2026. Faça a sua inscrição, já está aberto, já está no link da minha bio, também no link da igreja. Vou colocar no grupo hoje novamente, tá? Para você estar conosco. Cuida do seu coração, cuida da sua vida, porque Deus não aceita culto sem arrependimento. Se está com ferida, que está com dor, se está em situações que ainda... Entrega para Deus esse controle. Vamos lá, nós vamos ajudar você através do conhecimento e da oração, tá? Vai ser na Igreja Batista Mundial, que fica no bairro da Taquara. Glória a Deus pela sua vida. E vai ser pela manhã. Nós vamos chegar por volta de 8 horas. Vai ser o credencial, você vai receber todo o material ali. Vai ter um café já na chegada, para você tomar o café. E logo após 9 horas, a gente vai estar iniciando a nossa palestra, tá bom? Deus é bom. Contudo, vocês não se voltaram para mim. Então, como eu estava falando aqui, nem toda crise é ataque do inimigo. Algumas crises são chamados de Deus ao arrependimento. Então, por exemplo, um relacionamento que quebra repentinamente. Pode ser Deus que está chamando a atenção. Um ministério que trava. Sempre no mesmo ponto aquele ministério da pessoa trava. Uma vida emocional sempre instável. Nem toda crise é ataque do inimigo. Algumas crises são chamados de Deus ao arrependimento. Deus está te chamando. Sai desse relacionamento. Deus já te mostrou. É um chamado de Deus. Vai ficar debaixo disso? Sai debaixo desse jugo. Deus já te mostrou. Você não consegue prosperar. A coisa não anda. Esse ministério não anda onde você está. Está sempre cíclico, na mesma situação. Deus já mostrou. Uma vida emocional instável. Sempre instável. Portas que se fecham em sequência. Deus está falando, essas portas estão fechando. Aleluia. Às vezes Deus está dizendo, pare, reavalie e volte. Pare, reavalie e volte. Mas a pessoa só ora para a crise passar, não para o coração mudar. Ela só ora, Senhor, essa crise, Senhor, olha aí, Deus. Já examinou para ver se você é responsável por essa crise? Entendeu? Tá orando o tempo todo por essa filha, tá orando o tempo todo por esse filho, e você já fez uma autoanálise para ver o que eu posso fazer, o que está em mim que precisa mudar? Será que é a forma de eu falar com esse filho? Será que é a forma de eu falar com ela? Será que eu tenho uma ferida que eu carrego, eu estou reproduzindo nos meus filhos?
Gente, tudo isso eu já avaliei na minha vida. Desde quando eu comecei a fazer o seminário de libertação e cura. Até hoje eu vim reavaliando meu tratamento, minha forma. Por quê? Porque nós carregamos comportamentos que herdamos. Herdamos dos nossos antepassados. Práticas pecaminosas, manias, jeito de falar, forma de conduzir a casa. E eu precisei parar e me avaliar. Eu falei, peraí, eu estou reproduzindo algumas coisas aqui. Mas para eu chegar nesse lugar, eu tive que buscar o conhecimento, tive que ir nos seminários, eu tive que orar a Deus e me quebrantar e falar assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Me fala. E aí Deus foi mostrando. E aí o meu culto passou a ser como? Pedindo perdão, pedindo arrependimento. Senhor, olha essa situação que eu faço, que eu reproduzo, que está acontecendo, essa porta que não abre, Senhor. Pai, eu me apresento meu coração aqui, eu reconheço esse pecado em mim e eu quero me livrar dele. Pronto. Ó, a chave muda. Então, não ore só para a crise passar, mas para o seu coração mudar. Eu quero fazer mais uma pergunta. O que Deus já tentou tratar em mim mais de uma vez e eu ignorei? Pensa aí. O que Deus já tentou tratar em mim mais de uma vez e eu ignorei? Deixa eu ver vocês aqui. Estou sendo tratada nesse estudo. Libertação é para nós. Isso aí. Aí a Adélia também fez o Silk. É maravilhoso, precisamos. Nós vamos ter outro seminário agora. Vai lá. Se permita. Nós não somos perfeitos. E quando a gente libera perdão com um opressor, com um agressor, com uma pessoa que nos fez mal, seja pai, seja marido, seja tio, irmão, Deus está querendo te tirar de um cativeiro emocional. Não quer dizer que a pessoa vai ficar impune. Ela não vai ser corrigida. É com ela e Deus. Eu não vou ficar mais carregando ela nos meus ombros. Eu vou fluir, eu quero sair desse lugar e eu quero viver o novo de Deus para minha vida. Pronto. As coisas vão começar, a fluir. Amós 4:12. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Prepara-se, ó Israel. Quantas pregações nós já vimos? Títulos de pregação, títulos de festa de igreja. Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Mas você precisa entender o contexto dessa frase. Olha o contexto, eu estou trazendo para vocês. Né? Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Portanto, prepara-te. Esse versículo não é uma ameaça, né? Ele é um convite urgente. Todo encontro com Deus exige preparação interior. Todo encontro com Deus. Exemplo. Não é preparar roupa. Não é preparar agenda. Não é preparar aparência. Né? É preparar o quê? Quando você vai encontrar com Deus? O perdão, o arrependimento, humildade e a obediência. Amém? Há pessoas, gente, que não querem, há pessoas que querem, né? Há pessoas que querem encontrar Deus. Mas no milagre, na bênção e na promessa. Quer encontrar Deus aqui. No milagre, na bênção e na promessa. Mas evitam encontrá-lo no confronto, na correção e no arrependimento. Já viu isso? Vou repetir. Há pessoas que querem encontrar Deus no milagre, na bênção, na promessa. É maravilhoso. Mas ela evita encontrar Deus no confronto. Ela evita encontrar Deus na correção.
Não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é o inimigo. No arrependimento. Estou preparado para encontrar Deus como Ele é? Ou só como eu quero que Ele seja? Talvez pregar um evangelho para você assim. Deus de bênçãos, Deus de promessas, Deus de milagres. E aí quando o Deus de confronto, de correção, arrependimento aparece, fala, não é Deus. Deus é amor. Então a gente precisa discernir o tempo, tá? Discernir o tempo. Quando eu fui para o quebrantamento, quando eu fui para o arrependimento da minha história, da minha vida, quando eu passei a orar mais sobre pedir perdão, reconhecer o meu padrão, fazer mapeamento, né, da minha história e entrar nesse lugar de quebrantamento e humilhação diante de Deus, gente, o discernimento abriu na minha vida. Eu comecei a enxergar os pontos que estavam travados. Eu comecei a fluir. As portas começaram a abrir. Vocês estão entendendo isso? Então, Amós 13, porque ele é quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. E aqui nós terminamos. Quem é esse Deus que nos chama? Estou preparada para encontrar Deus como Ele é? Ou só como eu quero que Ele seja? Então, quem é esse Deus que nos chama? Está no capítulo 13. Ele termina exaltando a soberania de Deus. Criador, Senhor dos exércitos, governador da história. Está aqui, ó. Amós 4,13. Porque é Ele quem forma os montes, cria os ventos, declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Não estamos lidando com um Deus, gente, manipulável ou religioso. Estamos lidando com um Deus vivo, que tudo vê. Ele nos ama, ele sempre, quando ele estabelece um juízo, uma correção, ele já vem avisando. E ainda assim ele prepara a restituição para nós. Porque ele sabe que o povo uma hora vai se arrepender, nem que seja na dor. Então, esse capítulo declara que ele é o Criador, o Senhor dos exércitos, governador da história. Deus não negocia princípios. Tá? Precisamos lembrar. Deus não negocia princípios. Princípios é princípios. Podemos ser religiosos, precisamos ser crente de carteirinha de 40 anos. Eu não ando no pecado, na fornicação, eu não adultero. Mas Deus não negocia nada. Se o nosso coração está duro, não perdoa, está no mesmo padrão. Então vamos trabalhar essa questão do perdão, vamos trabalhar essa questão da ofensa, né? Deus não se impressiona com títulos. Podia ser sacerdote, rei, profeta, pode ser quem for. Deus não troca arrependimento por atividades. Vou fazer na igreja, né? Eu tô aqui, Senhor, olha, tô me entregando o máximo de mim, mas não tem arrependimento. Deus não tem problema com título. Pode ser dirigente do círculo de oração. Pode ser esposa do pastor, pode ser pastor. Tá lá na frente dirigindo o culto, tá lá na frente dirigindo o trabalho de oração, mas coração duro, fala com um, não fala com o outro, faz grupinho, faz fofoca, faz divisão na igreja. Esse culto Deus não tá aí. Deus vê o som do nosso coração. Deus sonda. Por isso que é melhor você ser sincero, se arrepender, sair, para você não ficar pecando e murmurando, né? Religiosidade sem arrependimento, gente,
Ele responde ao coração quebrantado, não a currículos espirituais. Deus não troca arrependimento por atividade. Ele responde a corações quebrantados e não a currículos espirituais. E a gente vai concluir nossa palavra de hoje, em Amós 4, nos ensina que religiosidade sem arrependimento endurece. Privilégio sem resposta gera juízo. Deus fala várias vezes antes de agir definitivamente. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo da gente voltar. Mas não se volta com rituais, tá? Se volta com arrependimento. Deus, eu reconheço que tem situações aqui que eu preciso deixar. Preciso mudar esse comportamento. É aqui o caminho. Então a gente precisa voltar com arrependimento. É só isso que a gente precisa fazer. A gente precisa pagar mais nenhum preço. Que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. A chave hoje no mundo espiritual é confissão e arrependimento. Confessou, arrependeu e mudou. Ó. Tudo vira. Antigamente, ó, ele falou aqui. Venham, tragam os seus sacrifícios de 3 em 3 dias, né? Mata aqui os animais, traga seus dízimos. Eles tinham que fazer coisas assim. Hoje não precisa. Hoje nós fazemos voluntariamente, por amor, por honra. Hoje nós ofertamos por honra, para o que Deus tem feito na nossa vida através daquele ministério. Eu honro com oferta, eu honro com meu dízimo para abençoar a igreja por amor. Não é por obrigação. Tá, gente? Hoje é muito mais forte, porque nessa época era obrigado. Agora Deus sonda o teu coração para ver se você é uma pessoa generosa, se você entendeu sobre o princípio de honra, se você entendeu sobre o princípio de abençoar. Não só a igreja, mas aquilo que Deus colocar na tua frente. Tá? O que Deus tem tentado tratar em mim? Vamos pensar? Em qual área eu tenho resistido à correção? Meu culto reflete arrependimento ou rotina? Eita glória! E aqui nós terminamos. Oh glória! Quando nos colocamos diante do Senhor, Ele muda. É isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma palavra que me confronta também. Deus, Ele não mudou. Quem mudou foram os sacerdotes da atualidade, que não traz essas palavras para confrontar o povo, para ensinar, para botar no caminho. E se você se levanta na sua igreja como uma voz profética assim, você é silenciada, né? Mas tem igreja viva ainda, tá? Não são todas igrejas, tem igreja viva, que ama o Senhor e que prega, e que não está preocupada com a quantidade e nem com o dinheiro. Deus provê, Deus abre as portas, Deus vai sustentar aqueles quem Ele chamou para levar a mensagem. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante comigo. Não é isso? A gente canta muito isso. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Eu contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eita glória, Assembleia! Eita Deus, meus tempos de Assembleia.
Deus é bom. Aleluia. É isso aí, né? Rude Cruz, Sergio. Minha mãe cantava muito esse louvor também. Esses eram os louvores de arrependimento, né? De confissão. Eita glória. Mães, vamos orar. Vamos orar mais uma oração com vocês. Glória a Deus, glória a Deus. É o Espírito que traz, né, esses louvores no coração, quando eu canto aqui para vocês. É o Espírito Santo que faz isso. Traz a minha memória e a gente que canta. Sou uma levita da casa do Senhor. Cantei muitos anos na equipe de louvor. Desde a minha infância eu louvei, né, na igreja que nós estávamos. Na minha adolescência eu louvava como vocal, né, como coro da igreja. Eu fui regente de adolescente, fui regente de mocidade, na época a gente chamava mocidade, né, mas do grupo jovem. Eu fui regente das irmãs, do grupo de mulheres. Então eu tenho uma trajetória, gente, na área da música, na área do louvor, né? Então por isso que vocês me veem ministrando nas minhas ministrações, seminários, o louvor está presente, eu cantando, porque eu vim desse lugar. O louvor é um lugar de profético. O louvor, ele move o mundo espiritual. Então Deus já trabalhava comigo no espírito desde criança. Então desde criança eu louvo na igreja. E Deus foi movendo, né, esse meu lado espiritual, tá? Hoje, como uma mentora de vida espiritual, eu carrego, né, essas experiências. E eu sei o quanto que o louvor, ele é profético, né? Ele abre o ambiente. E eu li sobre isso, já estudei sobre isso, e eu trago isso para os nossos seminários, tá bom? Então tem uma trajetória aí de louvor na minha vida, por isso vocês me veem de vez em quando cantando aqui. Orem por mim, continua orando pelo Ministério Vida Plena, continua compartilhando, continua também abençoando, gente, ofertando. Ó, hoje é dia 30. Durante o mês de fevereiro, nós abençoamos, nós pedimos que vocês nos abençoem com oferta da primícia. Oferta de primícia, eu tenho áudios, vídeos meus, né, no YouTube explicando sobre isso. A primícia, ela é aquela oferta que você vai dar de gratidão a um lugar, a uma pessoa que foi bênção para a sua vida, que tem sido um alimento de Deus, que você tem se alimentado naquele lugar, tá? E essa pessoa precisa orar por você, abençoar você, declarar uma palavra. Essa é a oferta das primícias, tá? Tem um livro do pastor, Uma Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá. E lá eu aprendi sobre ofertar, sobre dizimar, sobre dar esmolas. Tudo isso faz parte do nosso culto. E eu, no mês de janeiro, eu sempre falo para vocês que me seguem aqui, oferte, tá? Manda para Juliana o recibo e ela vai passar para mim e eu vou estar orando por você. E durante as nossas orações, nós também oramos às 17h50, para que Deus prospere e abençoe, tá bom? Durante esse mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, e é onde você vai consagrar todo esse valor, dinheiro ao Senhor, tá bom? Agora, dízimo, você dá na sua igreja, onde você congrega, onde você tem responsabilidade, né? Mas a oferta, ela é voluntária. A oferta é aquilo que você gera no seu coração, o valor que você gera. Aí pode ser aquilo que você desejar, que Deus colocar. Tá bom? Vamos orar comigo? Senhor, repete comigo. Senhor, nós colocamos diante de Ti um coração humilde e sensível e ensinável. Reconhecemos que muitas vezes ouvimos a Tua voz, sentimos os Teus alertas, mas não voltamos completamente para Ti. Verdade, Pai. Quebra toda dureza agora. Quebra toda religiosidade vazia, toda resistência ao Teu confronto, Senhor. Nós não queremos apenas Te servir com palavras ou hábitos,
mas com o coração rendido e arrependido, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Hoje escolhemos voltar. Escolhemos alinhar a nossa vida, nossa decisão e nossos caminhos à Tua vontade. Prepara-nos para Te encontrar, Senhor, não apenas na bênção. Prepara, Senhor, nosso coração para Te encontrar, Senhor, também na correção. Forma em nós um coração sensível, obediente, fiel, para que a nossa vida glorifique o Teu nome todos os dias. Assim eu Te peço, Pai, Te agradeço. Em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Fica nos nossos lares. Nos conduz em tudo que vamos fazer. Quebra, Senhor, o arco. Queima os carros no fogo, Pai. Em nome de Jesus. Contra a nossa vida, Senhor. Nenhum encantamento e nenhuma arma forjada prosperará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Eu amo o Senhor, amo a presença. Deus te abençoe, minha querida irmã. Vou estar colocando no YouTube essa live. Quando estiver no canal do YouTube, você vai lá, deixa uma mensagem lá. Dá o like, compartilha com outras pessoas, tá? Essa mensagem, pra gente ir compartilhando a palavra, né? Em nome de Jesus. Grande abraço. Amanhã estamos juntos.